Você tem dificuldade no estudo das frações? Este tem sido o assunto que é a pedra no teu sapato durante tua caminhada e tua jornada rumo ao vestibular, a aprovação no concurso público ou nas avaliações da escola? Pois bem, se este for o seu problema, eu sou o professor Sávio Salles, estou aqui com vocês para poder resolver e sanar todas as suas dúvidas e dificuldades. E primeiro de tudo, para a gente entender um pouco sobre as frações, a gente tem que entender o conceito de uma fração no nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu tenho uma sala de aula com 20 alunos, onde 9 são meninos e 11 são meninas. Qual a fração que representa a quantidade de meninos? Eu vou ter 9 sobre 20, que são 9 meninos de um total de 20 alunos. E qual a fração que representa a quantidade de meninas? São 11 meninas sobre 20, que é o total de alunos. Então, beleza. Esse é o conceito básico de entender o que é uma fração. Como um outro exemplo, foi essa representação gráfica que eu trouxe de um círculo, onde eu dividi ele em 8 seções, em 8 setores, tá? Os quais eu pintei 5 e deixei 3 em branco. Ou seja, eu tenho 5 partes consideradas de um total de 8, pessoal. Ou seja, eu tenho 5 sobre 8, ou 5 do total de 8, onde esse 5 na minha fração, ele é o meu numerador, e o 8, pessoal, nós chamamos de denominador. Então relaciona logo, ó, não erra, não vacila, viu, brother? A parte de cima é o numerador, a parte de baixo é o denominador. Em outras palavras, um resumão, o que seriam frações seria a representação de partes de um todo, beleza? Então, dando continuidade, pessoal, a gente pode ver como nós podemos realizar as leituras das frações. Geralmente, quando vemos uma fração, nós dizemos assim, é 1 sobre 8, é 1 sobre 5, é 1 sobre 4. Mas, na verdade, nós podemos fazer uma leitura mais técnica, tá, da coisa, como por exemplo, você primeiro olha para o teu denominador e se o teu denominador ele tiver um número que seja de 2 a 9, você vai ler nesses quesitos aqui, ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, se eu tenho uma fração 1 sobre 2, significa dizer que a minha fração ela é 1 meio. Se eu tenho uma fração 1 sobre 3, significa dizer que a minha fração é a fração 1 terço. E por aí vai. Aí, digamos que eu tenho uma fração 5 sobre 9, significa dizer que eu tenho uma fração 5 nonos. Então, do 2 até o 9 ficou claro, vamos agora ver o 10, eu vou dar um pulo aqui nesses outros valores e vou falar do 100 e do 1000. Quando eu me refiro ao 10, o 100 e o 1000, eu já vou tratar o décimo, o centésimo e o milésimo, tá? Como, por exemplo, se eu tenho 1 sobre 10, significa dizer que eu tenho a 10ª parte, ou 1/10 de um total. Quando eu tenho 1 sobre 100, eu vou ter a 100ª parte, ou 1/100º, tá, pessoal, da quantia total. Esse centésimo aqui, ele tem tudo a ver com centavos, tá? Nas próximas aulas eu vou explicar o porquê. O 1000, quando eu tenho 1 sobre 1000, eu vou ter 1 milésimo. Beleza, pessoal? E agora, como que eu me refiro aos outros valores? Gente, os outros valores, eles são também extremamente fáceis e tranquilos. Você vai colocar no final o termo avo ou avos. Como, por exemplo, isso aqui só vai servir, obviamente, para números que sejam diferentes desses. Se eu tenho, mais uma vez, 5 sobre 13, eu vou ter 5, 13 avos, porque está no plural, olha aí, avos. Se eu tenho 7 sobre 25, eu vou ter 7, 25 avos. Beleza, pessoal? Entendido isso, eu quero que agora vocês se liguem num tópico bem importante, que são as frações unitárias. Se liga aqui comigo. Digamos que eu tenho 8 nonos de um determinado total. Ou melhor dizendo, vou trocar aqui o exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho uma pizza e essa pizza ela tem 8 pedaços. Se eu comi 7 pedaços, pessoal, está faltando apenas um pedaço dessa pizza para ser comido, tá? Ou seja, falta 1/8. Esse 1/8 nós chamamos de fração unitária. Então, o que seria uma fração unitária? Se liga aí, viu, macho velho? Frações unitárias são frações cujo numerador é o número 1, beleza? Número 1. No denominador, você tem frações unitárias. Beleza, pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo das frações, iremos agora ver um pouco de aplicações, como que eu posso aplicar as frações no meu dia a dia, como que eu posso aplicar as frações em algumas questões. A primeira coisa que a gente tem que entender é que aplicar frações no nosso dia a dia, a gente vai estar trabalhando basicamente com o assunto de frações de quantidades ou fração de quantidade. E o que seria essa fração de quantidade, a não ser você retirar uma parte de um todo mais uma vez? Como, por exemplo, convidei 200 pessoas para meu casamento, porém, apenas 3/5 se fizeram presentes. Quantas faltaram? Observe, eu quero saber quantas pessoas estavam presentes no meu casamento para depois eu descobrir quantas que faltaram.
esse 3/5 aí, pessoal, nada mais é do que uma fração de uma quantidade. Que quantidade é essa? O 200, beleza, pessoal? Então vamos resolver aqui a questão. Eu tenho, pessoal, que 3/5 de 200 se fizeram presentes. Ou seja, tenho 3/5 vezes 200. Observe que a preposição de, ela indica o quê? Ela indica a multiplicação, beleza, pessoal? Abaixo desse 200, gente, agora eu vou explicar um conceito bem importante, eu tenho o número 1, tá? Todo número inteiro ele pode ser escrito na forma de uma fração com um 1 sendo o denominador, beleza? Vamos concluir nossa conta. Quanto é 3 vezes 200? Então aqui eu vou fazer uma multiplicação de frações. A gente ainda não viu o assunto, só no nosso próximo vídeo veremos adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radicação de frações, mas é necessário a gente observar isso aqui para entender como calculamos fração de quantidades. Quanto é 3 vezes 200? 600. Quanto é 5 vezes 1? 5. Então, gente, ó, eu tenho 600 dividido por 5, porque o conceito de fração, ele também é um conceito de divisão, onde o numerador está sendo dividido pelo denominador, pessoal. Gente, se liga, todo número dividido por 5, e agora vai um bizu muito forte, se liga aí na dica do tio Sávio, todo número dividido por 5, você pega o valor do seu dobro, quanto é o dobro de 600? 1.200, e volta uma casa decimal. Logo, o resultado desta conta aqui é 120. Porém, meus queridos, a pergunta não foi quantos compareceram, porque 3/5 é referente à quantidade de pessoas que estavam presentes no meu casamento. Agora eu quero saber os que não tiveram consideração e faltaram, viu, brother? É só pegar o 200 e subtrair o 120. Olha como é fácil. Você vai ter o quê? 80 pessoas que faltaram. Gente, uma outra forma de resolver essa questão aí seria você pegar a diferença que falta para completar um inteiro. Se um inteiro são 200 convidados, quanto é que falta? 2/5. Eu já tenho 3/5. Você poderia retirar 2/5 de 200. É uma outra forma de resolver. Você já bateria direto no resultado, que são 80 pessoas. Dando continuidade, nós resolveremos agora um exemplo 2, que ele diz o seguinte: sabendo que tenho 2/6 da idade da minha mãe e que ela tem 54 anos, calcule a minha idade. Mais uma vez eu sigo o mesmo esquema. E olha aí, você que é concurseiro, está se preparando para esses concursos aí da vida, questões desse tipo, com frações, elas são recorrentes. Então você vem aqui e faz, ó, 2/6 de 54. Este resultado vai ser exatamente minha idade. Mais uma vez, pessoal, lembrando que abaixo do 54 tem quanto, hein? Tem 1, beleza? Gente, a preposição de indica o quê, hein? Multiplicação. Então você vai ter 2/6 vezes 54 sobre 1. Logo, quanto é 2 vezes 54? 108. Quanto é 108 dividido por 6, hein, pessoal? Dá 18. Significa dizer que o professor Sávio só tem 18 aninhos? É mentira. O professor Sávio já vai fazer 27. Uma outra dica, gente, seria você fazer o seguinte: esses 2/6 de 54, tá? Não vacila, não erra e não se perde. Para facilitar as tuas contas, se 108 dividido por 6 para você é difícil, você poderia fazer o quê? 54 dividido por 6. Qual é o número que multiplicado por 6 gera 54? O 9. Quanto é 2 vezes 9? 18. Olha aí, ó, bonitinho. Bateu, bateu? Pode comemorar. Vamos dar continuidade agora no nosso estudo das frações, falando agora dos tipos de frações e começando a nos encaminhar ao final da aula, pessoal. Já estamos aqui com 60% e para entender um pouco dos tipos de frações, nós primeiro devemos entender a respeito de frações decimais e ordinárias. E qual é a grande diferença de frações decimais e frações ordinárias? As frações decimais, pessoal, são as frações que vão trabalhar com os décimos, com os centésimos e com os milésimos. Nós já vimos o que é isso, tá? Em outras palavras, frações decimais são todas as frações que trabalham, ó, com potências de 10. E o que são as potências de 10? É quando você tem o número 10 e eleva a um determinado expoente, seja 1, seja 2, seja 3, seja 4. Não confundir com múltiplos de 10, porque você pode dizer assim: ah, Sávio, mas o 20 ele é uma potência de 10, né? Porque 2 vezes 10 não é 20? Errado. 20 ele é um múltiplo de 10. 30 é um múltiplo de 10. 150 ele é múltiplo de 10. Ele não é
potência de 10, tá, pessoal? Então, ok, qual a definição de uma fração decimal? São frações cuja o denominador são potências de 10. Exemplo, 7 décimos, 35 centésimos, que é 10 elevado a 2, 748 milésimos, que é 10 elevado a 3, e por aí vai, beleza, pessoal? Então, se as frações decimais são as frações cujo denominador são potências de 10, as frações ordinárias são frações cujo denominador é diferente ou são diferentes das potências de 10. Exemplo, 8 trezeavos, 5 dozeavos, 7 quintos e por aí vai. Dando continuidade, moçada, nós iremos agora falar um pouco sobre as frações próprias, impróprias e aparentes. Eu costumo dizer que as frações próprias são as frações raízes, ou seja, aquelas frações que geralmente nós gostamos de trabalhar. E as impróprias são as frações Nutella, mas a gente vai entender o porquê. Gente, uma fração própria, geralmente são as frações, são as frações cujo numerador é menor do que o denominador. Por exemplo, 5 sobre 8. Como assim, Sávio? O numerador é menor que o denominador? Meu filho, a parte de cima ela tem que ser menor do que a parte de baixo, beleza? 3 quartos, 7 nonos, 13 sobre 15. E uma outra curiosidade, gente, é que o número que é resultado dessa divisão aqui, ele vai ter que ser maior do que 0 e menor do que 1. Nas frações próprias, o resultado sempre ele é entre 0 e 1. Diferentemente das frações impróprias, pessoal, que o numerador ele é maior do que o teu denominador. Em outras palavras, a parte de cima tem que ser maior do que a parte de baixo. Gente, nas frações impróprias, o resultado ele vai ser o quê, hein? Ele vai ser maior do que 1, tá certo, pessoal? Exemplos aqui de frações impróprias: 8 quintos, 4 terços, 9 sétimos, 15 trezeavos e por aí vai. Você percebe que eu só peguei os exemplos das frações próprias e inverti para vocês verem qual de fato é a diferença. E nós temos aí as frações aparentes. E vocês já ouviram falar naquela frase que diz que as aparências enganam? De fato é isso, pessoal. Por que as frações recebem esse nome? Frações aparentes. Porque, gente, são frações que aparentemente são frações, mas na verdade elas representam o quê? Um número inteiro. Exemplo, 8 quartos. Você diria que esse 8 quartos é o quê? Uma fração imprópria, porque o numerador ele é maior do que o denominador. Porém, lembra que fração ele também está ligado a quê? A divisão, pessoal. Então, divide 8 por 4, dá 2. Divide 32 por 4, dá 8. Então, aqui você percebe que aparentemente é uma fração, porém, resulta em um número inteiro, tá, pessoal? Então, dando continuidade nos tipos de frações, nós temos mais 2 tipos aí de frações, que são chamadas as frações equivalentes. E dentro do estudo das frações equivalentes, nós estudaremos como ampliar as nossas frações e como reduzi-las, vendo um pouco sobre simplificação. Mas já a gente chega em simplificação. Vamos agora aqui para as nossas frações equivalentes. Pessoal, o nome equivalente dá a ideia de algo que é igual, tá? De algo que ele vai gerar o mesmo resultado, melhor dizendo. Como, por exemplo, você tem esses 2 círculos, que mais uma vez eu seccionei eles. O primeiro eu seccionei em 4 pedaços, o segundo em 8. Porém, se você reparar, eles têm as mesmas medidas, eles têm o mesmo comprimento. Eu seccionei aqui, ó, nos diâmetros aqui da mesma forma, só que a diferença é que eu passei mais 2 aqui, tá, pessoal? Se liga. Neste primeiro, como eu dividi em 4 pedaços e pintei apenas um, que eu pintei de laranja, eu vou ter um quarto do total considerado, beleza? Aliás, eu vou ter do total de 4 considerado. Então a fração aí é 1/4. Diferentemente da segunda, que eu não pintei só um, pintei 2, não foi? Ó? Então eu vou ter 2 de 8, ou seja, 2/8. Mas, meu povo, se vocês repararem, os tamanhos são os mesmos, gente. Então as frações equivalentes são aquelas frações que aparentemente elas são diferentes, porém o resultado é o mesmo. Visivelmente você vê uma coisa diferente, mas o resultado vai ser o mesmo. Olha o que é que eu posso fazer aqui para descobrir frações equivalentes. Vou pegar 1/4, que eu vou dizer que ele é a fração irredutível. Mais na frente eu vou explicar um pouco sobre isso. E vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, por uma mesma constante. Vou escolher o número 2. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então eu descobri aqui o 2/8. Ó, que é a mesma fração. Agora eu vou continuar multiplicando por 2. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Beleza, pessoal? Só que agora eu vou trocar. Não vai ser mais um 2, não é mais uma constante. Agora eu vou variar esse valor, tá? Vou botar um 3.
4 vezes 3, 12. 16 vezes 3, 48. Tem alguma diferença, Sávio? Gente, não tem diferença nenhuma. Essa fração 12/48, ela continua sendo equivalente a 1/4. Até porque 12, ele é a quarta parte do 48. 4, ele é a quarta parte do 16. Agora eu vou mudar de novo o número, eu vou botar um 5, ó. 12 vezes 5, 60. 48 vezes 5, 240. Gente, também 60 240 é equivalente a 1/4. Quer que eu prove? Vou dividir em cima e embaixo por 60. 60 por 60, 1. 240 por 60, 4. Voltei para a primeira fração, ou seja, voltei para a fração irredutível. Uma observação bem bacana, se a carinha das frações forem diferentes, elas podem ter o mesmo valor, tá, pessoal? Então, frações equivalentes são isso. Cara diferente, porém tem o mesmo valor. E para finalizar o nosso estudo de frações de hoje, o vídeo já está ficando longo, vamos ver agora o conceito de simplificação de frações. E, pessoal, o objetivo das simplificações é tornar a fração mais simples. Às vezes, tornar a fração mais simples não é só dividir, você também pode tornar mais simples multiplicando, colocando num denominador 10, 100 ou 1000, mas aí a gente vai ver isso em outros exemplos. Mas vamos colocar aqui que o objetivo da simplificação é dividir em cima e embaixo para tornar a manipulação da fração mais fácil, mais palpável, tá? Um exemplo é 48/36. Eu vou escolher um número que divida os dois ao mesmo tempo, o 2, tá? 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Vou escolher agora o 3. 24 por 3, 8. 18 por 3, 6. Vou escolher o 2 de novo. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Eu encontrei 4 terços. O objetivo da simplificação é como eu quero tornar a fração mais simples possível, eu procuro uma fração irredutível. Eu achei 4 terços. Só que eu posso fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais tranquila. Eu vou pegar agora o 48/36 e vou multiplicar, gente, esse 2 com esse 3. 2 vezes 3, 6. Quanto é 48 dividido por 6? 8. 2 vezes 3, 6. 36 por 6, 6. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo 2, ó. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Encontrei o mesmo valor de uma forma até mais rápida, né? Só que eu vou provar que eu posso ir mais rápido ainda. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 vezes 2... 12, 48 por 12, 4, 36 por 12, 3. Encontrei o mesmo valor mais uma vez. Se liga, macho velho, para finalizar, frações redutíveis, ou seja, quando eu chego nesse finalzinho aqui, são frações que elas não podem mais ser simplificadas, frações que não podem ser mais simplificadas. Exemplos: 2 sobre 5, 2 quintos, 7 oitavos, 1 terço, 9 décimos. Beleza, pessoal? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês compartilhem, eu quero que vocês curtam, eu quero que vocês deixem um like, manda para o máximo de pessoas possível. Eu vou tá lançando vários conteúdos, tá, pessoal? Este aqui é o meu pequeno cenário, eu tô de mudança, tá? Quando eu me mudar para minha casa permanente, eu vou fazer um cenário mais bacana, mas por enquanto é esse, tá, gente? Vamos se contentar aí. E eu quero agradecer muito o apoio de vocês. Compartilhem, deixem o like. E, gente, um forte abraço, muito obrigado.